Você sabe qual é o santo do dia 13 de janeiro? Ou ainda, outra pergunta para você. Você sabe que existe santo que já foi casado? É isso mesmo, eu vi, são duas perguntas que eu trouxe para você. E de início você tem o meu compromisso de te responder essas perguntas no vídeo de hoje. Vem comigo! Oi sábio do canal Milena Aquino, no Desafio 182 Santos. Essa é a playlist específica onde eu compartilho com você os meus estudos. Olha, tá sendo enriquecedor, tá sendo desafiador, tá sendo muito além do que só ler este livro, que é a minha fonte primária e que vai estar aí na descrição para você comprar e ajudar o canal. E eu tô te convidando para fazer parte desse envolvimento com essa temática Santos nessa playlist aqui específica. Eu tô há poucos minutos de ir malhar, tô fazendo a live já toda pronta, vou fazer minha atividade física agora no final da tarde, porque ainda tô de férias, e continuo firme na decisão de investigar a fé católica, estudar a fé católica, estudar os santos da fé católica. E você pode estar se perguntando, quando isso tudo começou? Eu vou deixar na descrição do vídeo o dia que isso tudo começou, que foi durante os meus estudos no ano passado, em 2023, lendo o livro maravilhoso que é o Ortodoxia. Gente, este livro me abriu os olhos para o pensamento do católico. E cada vez que eu estudo nessa playlist Santos, Desafio 182 Santos, eu entendo mais um pouco o pensamento católico. E no vídeo de hoje, eu descobri coisas que eu imaginava que existia. Agora, eu acredito. Muita coisa, né? Você que me acompanha aqui há algum tempo já deve ter visto essa minha playlist do ano passado, que é Desafio 82. E agora eu tô estendendo. Então, vou dizer para você o que você vai ter nesse vídeo. A história do santo. Eu já vou falar para você logo o nome do santo. É Hilário de Puties. O santo do dia 13 de janeiro é Hilário de Puties. Então você vai ter a história dele, você vai ter uma reflexão minha sobre a história dele, o que eu achei de interessante. E no final você vai ter um bônus, que é um bônus que eu criei, que o Senhor tá me dando a graça de, ao estudar e ao descobrir essa história, criar algo e te oferecer. É isso que você vai ter nesse vídeo. Então vamos aqui para a primeira parte. Antes de falar a história do santo, eu vou te dizer, as fontes estão na descrição. A primeira eu já mostrei que é o livro que está na minha mão. E também eu vou te mostrar outros textos e outros vídeos que você vai poder comparar e ver como esse meu texto surgiu aqui. Eu passo um momento estudando, antes do vídeo ligo a câmera e falo aqui com você. Então minha intenção é descobrir os santos do dia. Minha intenção é essa, então eu vou descobrindo e vou estudando e falando aqui com você. Vamos lá para a história. O santo Hilário de Puties, ele teria nascido no ano de 315 e morrido no ano de 367. Muito bem. Ele tinha uma filha chamada Abre. Gente, Abre. No início, quando eu li essa palavra, eu falei assim, não, tô lendo errado. Primeiro eu falei assim, eu vi errado. E o nome dela é Abre. Abre. Ele foi casado e tinha uma filha. Muito bem. Tá. Outra coisa. Ele se converteu ao cristianismo pelo desejo de estudo que ele tinha, começando a partir da Bíblia. Sozinho, ele foi estudando, e aí se converteu junto com a sua esposa e já com a sua família, e já com a sua filha, se converteu adulto. Isso tem uma chave muito importante.
Perceba, não esqueça, eu vou retomar essa fase no final. Ele começou a estudar a Bíblia e se converteu. Olha isso, gente. Tá muito bem. Ele foi exilado, ele era escritor, escreveu vários livros. Diz que ele escreveu contra alguns poderosos que ele enfrentava e por isso foi exilado. Gente, essa é a história. Eu fiquei muito pensativa. Gente, aqui começa a minha reflexão sobre as coisas que eu li. Primeiro eu quero te contar uma coisa. Eu sempre falo, né, para minha esposa. Leia a Bíblia e o Senhor vai se revelar a você. Porque a minha linguagem, explicando para ela as coisas que eu entendo da Bíblia, e não tá conseguindo esclarecer para ela alguns pensamentos, alguns temas da Bíblia. E veja o que aconteceu com o Santo Hilário de Poitiers. Ele foi lendo a Bíblia e se convertendo. Veja, o Senhor se revela. O Senhor se revela. Você e sua leitura, o Senhor se revela. Ah, Milena, só pela leitura da Bíblia? Não. Leitura de qualquer livro que apresente a revelação do amor de Cristo. É isso. Se coloque, procure livros que revelem Cristo e você vai encontrar. Vai encontrar e vai ter um dado momento que este encontrar é possível que exceda o seu entendimento. Mas você se coloca e se posiciona. Deus, eu não entendo, mas eu acredito e eu vou. Tá, eu tô destacando isso porque eu li na história dele isso, né? Que ele se converteu tarde, a partir dos seus estudos. Quero trazer uma frase aqui do texto do livro para vocês. Veja, ele nasceu no paganismo, mas desde cedo procurou as luzes da verdade nas várias filosofias, em particular no neoplatonismo, que, mais tarde, muito influenciou seu pensamento. A procura de um sentido para a vida do homem levou-o à leitura da Bíblia, na qual achou a resposta e se converteu ao cristianismo. Nobre proprietário de terras, quando se converteu já era casado e pai de uma menina. Abre. O nome da menina era Abre, tá? Aí eu falei, não tô lendo errado, mas o nome da menina era Abre. Separei essa frase aqui para vocês. Quero te encorajar. Faça suas reflexões da Bíblia, sobre a Bíblia. Leia. Vá lendo e se envolvendo com o Espírito. Se envolvendo com a leitura que o Espírito vai te clareando o entendimento. Não é uma história assim... impactante. Eu fiquei impactada. Primeiro por duas coisas. Eu não imaginava que a igreja... que havia um santo casado. Que tinha sido casado. Milena, mas que burrice é essa? Se a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. Mas eu não imaginava. Não imaginava. E a segunda coisa, eu ouvi de outras fontes que quando ele foi ser ordenado padre, ele teve o apoio da sua esposa e da sua filha. E a esposa decidiu também viver vida religiosa e monástica. Olha isso. Não é de impactar? Descobrir, ver essas coisas nesse texto, me fez descobrir outras coisas. Então eu fui estudar, ouvi alguns vídeos que vão estar também na descrição para você. Eu comecei a me perguntar, quando começou essa história de celibato na Igreja Católica? Ou ainda eu me perguntei, o que é o celibato?
Eu fui fazendo isso. E aí eu fui achando textos, achando vídeos, achando textos e achando vídeos. E descobri que não é uma coisa de tempos poucos. É uma coisa desde antes do tempo dos padres primeiros. Então aí eu logo me lembrei. Se Pedro tinha uma sogra, ele era casado. Mas a Bíblia não fala o que aconteceu, né? Não fala. A mesma coisa aqui. O texto não fala como foi esse processo. Eu até procurei a história da Abri, procurei a história da esposa dele, não achei. Mas o que eu achei foi... Fala sobre o celibato, definições sobre o celibato. Até achei também informações sobre uma suposta atualização do celibato na modernidade. Gente, atualizar o celibato na modernidade, isso é uma coisa de antes, bem antes, bem antes. Ah, porque se tirar a regra do celibato, os padres vão viver melhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, como filha de uma pessoa, né, de um homem que é pastor. É difícil você ver, eu vou falar da filha, né? Você vê o seu pai sempre tendo que viver duas vidas assim. De forma que você vê o peso nele das duas vidas. Você vê o peso dele nas duas vidas. Porque o sacerdote, o homem é o sacerdote do seu lar. E o sacerdote, o padre, é o homem, o foco da igreja. Então, é necessário, eu como filha de pastor te digo, é necessário que o sacerdote esteja focado. Mas eu penso isso hoje, né? Porque tem um texto, meu computador que desligou, e eu nem estava imaginando falar sobre isso, porque tem um texto, né? Que o presbítero seja esposa de uma só mulher. Veja, entendendo a ordem menor e a ordem maior da igreja, hoje, né? Depois do vídeo de ontem que eu descobri, eu vejo esse texto de presbítero, uma ordem menor, né? Diácono e tal. São pessoas que já podem ser casadas na igreja. Agora o sacerdote, né? O padre, não viver a vida de celibato, para mim, é dividir o homem. Isso é a minha opinião pessoal. Aqui é eu mesmo. Eu senti em mim, eu vivo em mim, então eu vejo um homem dividido. Então pode ser que por isso Cristo tenha falado assim: Pedro, vem. E ele foi. Mas enfim, eu descobri essas coisas, esses vídeos sobre celibato, e me posiciono a favor disso. Isso é uma coisa tradicional e que lembra o sacrifício de Cristo, gente. Tem gente que quer dizer, quem garante que Cristo não teve esposa? Para mim, ele não teve. Cristo é uma representação. Cristo é um modelo e os padres vivem esse modelo de sacrifício e representação de Cristo. Porque não dá para Cristo colocar todas as suas forças na igreja e numa vida de família. Não dá. A igreja é a sua família e ele tem que dar todas as suas energias e forças para aquilo. E o padre faz isso. E é um sacrifício mesmo. Então,
Nos meus estudos aqui, e que estão também na descrição para você, eu vi o padre Paulo apresentando 2 estudos. Um de um vídeo muito antigo dele, de 2011, e um mais moderno. E você vê ele apresentando 2 estudos. Vai lá e vê. Com esses 2 estudos, ouvindo ele falar e lendo esses 2 estudos, eu vi o seguinte: existe um confronto, né? Entre o que é o celibato, a moda da patrologia, dos patrísticos, dos padres antigos e o celibato moderno. E eu percebi 2 coisas. A modernidade quer destruir a figura do padre, do mesmo jeito que quer destruir a figura do homem. E isso é uma artimanha. O homem é a força. E ele, como homem, sustentando a sua força na decisão de pegar todas as suas energias, inclusive a sexual, e colocar em sacrifício diante de Deus, ele vence qualquer coisa. Mas a modernidade quer atacar esse homem, né? A modernidade quer atacar esse homem. Veja, estudando essas coisas, eu descobri que a igreja chamava homens casados para ser ministros e padres. Eu nem sabia disso. Olha que descoberta. Eu nem sabia disso. Espera que daqui a pouco tem o bônus que eu vou te contar. O bônus que eu criei, que eu tô criando. O celibatário na igreja, o celibatário do padre, reforça a força dele em caminhar com cabeça erguida e se sacrificar pela mensagem para a igreja. Gente, vai lá nessas fontes, vê o padre Paulo falando e você vai ver nitidamente esse confronto entre esses 2 homens. O homem antigo que sacrifica e o homem moderno que se ajusta. Porque se tirar o celibatário dos padres vai ter menos pedofilia. Bullshit, 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 bullshit. Homem é o ponto forte da criação. A projeção que Deus colocou nele sustenta a criação. Diminuir esse sacrifício de força. Vocês, se acharem isso, pode escrever nos comentários para mim. Vocês olham para o padre Paulo Ricardo, e olham para ele e falam assim: nossa, mas como ele é franzino, é frágil. Gente, não se iluda. A força daquele homem em se posicionar daquele jeito, ainda que nada robusto, é poderosíssima. Escolhe. Deus nos dá dons. Veja os dons do padre Paulo. Mas esse vídeo não é sobre o padre, né? Esse vídeo é sobre o santo do dia 13 de janeiro, que é o santo do dia, Santo Hilário de Poitiers. Eu só tô falando dessa coisa porque eu descobri isso. E foi a partir desse santo, foi a partir dessa história. Então, o santo do dia me levou a fazer esses estudos e trazer aqui para vocês. Eu tô descobrindo os santos. E eu realmente me impactei com a história de o santo, o padre. A Igreja Católica tem um momento da igreja que separava os homens, assim, ia lá e falava: olha, venha. Só que fazia uma exigência, né? Você precisa tomar uma decisão. E aí são
Hilário de Gutierrez tomou. Vamos agora para o meu bônus. Qual é o meu bônus? Depois de ver a história, depois de fazer essa reflexão com você, fazer essas perguntas sobre celibato e te apresentar o meu entendimento a favor do celibato em virtude de ser filha de pastor. Se você chegou aqui até o final, parabéns, eu vou te dar o bônus. Só que eu queria te fazer um convite. Sabe qual é o convite? Lembrando a história do santo Hilário de Gutierrez, sabe? Porque aqui você veio para descobrir o santo do dia, que assim como eu estou descobrindo. E aí teve outras informações e vai ter um bônus ainda que eu vou te dar. Eu quero te convidar, a partir dessa inspiração do santo do dia, fazer leitura da Bíblia. Você é católico? Faça a leitura da Bíblia. É necessário. Eu, quando comecei a pensar em vida de catolicismo, o que eu fui fazer? Ler o SIC? Estou pensando em ler o mais antigo, mas por enquanto estou focando nos santos. Agora, só que eu estou fazendo o processo inverso. Agora eu quero te falar, se você é católico e está muito centrado no SIC e nos textos de homilia apenas sem pegar a Bíblia, eu quero te encorajar, pegue a Bíblia. Pegue a Bíblia e vá ler, que o Senhor vai te revelando também a ti, que o Espírito Santo, o Paráclito, te ilumina o pensamento. Tá, e agora vamos te falar o seguinte. Os escritos de Santo Hilário, ele enfrentavam uma teoria muito forte, que era o arianismo. E essa teoria dizia o quê? Que o Paráclito não se unia ao Criador e muito menos a Cristo. E aí Santo Hilário se posicionou contra isso e escreveu pra caramba contra esse assunto. E aí, gente, que entra o bônus. Eu tô te convidando para escrever hashtag leitura da Bíblia, leitura diária da Bíblia, para você fazer leitura diária da Bíblia. Escreve aí. Milena, eu vou fazer leitura diária da Bíblia. E quero te dizer, eu estou fazendo isso inspirado em Santo Hilário de Gutierrez. E eu quero te dizer agora o bônus. O que eu tô fazendo? Comecei há pouco tempo, mas tô indo. A partir da história do santo, eu faço a minha oração e tô compartilhando aqui com você. Então veja, na história dele, eu te convoco a ler a Bíblia, a fazer leitura diária da Bíblia. E se você aceitar, escreve aí, hashtag leitura diária da Bíblia. Leia a Bíblia. Ah, Milena, não sei como. Se você entrar no Pocket Terços, que é um aplicativo, você vai ler, vai ver lá a leitura do dia. Hoje eu entrei no Pocket Terços, porque eu tô começando, eu descobri lá que tem até uma oração pro santo não, uma oração pro anjo. E, gente, eu ainda não sei sobre isso, eu vou estudar. Mas não foi hoje. Eu tô te convidando a fazer isso e tô dizendo que a partir da história eu tô criando uma oração e quero compartilhar agora com você. Vou botar meu óculos aqui e veja essa oração. Ó Deus Trino, concedei-me que acesse todo dia o teu Santo Espírito, o Paráclito, o Santificador. Concedei-me que eu louve todo dia o Salvador, pelo perdão dos pecados que Ele me deu. E, ó grande Criador, eu te amo, porque me deste a vida. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. São Hilário Gutierrez, rogai por mim. Perceba, gente, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas já entendi o processo e tô terminando as orações.
São Hilário de Gutierrez, rogai por mim. Olha isso. Vou aumentar aqui o pedido da sua participação aqui comigo. Se você vai fazer leitura diária da Bíblia, escreve hashtag leitura diária da Bíblia. E se você ouviu minha oração e decidiu rezar junto comigo, coloca aí, rezando com você. 2 hashtags, hashtag leitura diária da Bíblia e hashtag rezando com você. Vamos sim, personalizar, rezando com você, que eu vou saber que você está disposto a ler a Bíblia diariamente como o santo dos dias, São Hilário de Gutierrez. E também orou junto comigo, rezou junto comigo. Gente, não esquece de deixar seu like, né? Depois disso tudo. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo desse canal. Tchau!